talvez não completamente encerrado, mas o principal acusado preso pela morte da irmã na cidade de Tatuí. Bianca Didoni nos traz as informações direto de Sorocaba. Rodrigo, agora na parte da manhã nós conversamos com o delegado do caso, o doutor Luiz Henrique Nunes, quem trouxe mais detalhes de todas essas investigações que começaram lá no dia 9 de agosto. Então, cerca de 13 dias de muita investigação. A Andresa, de 35 anos, que foi encontrada morta ao lado da sua residência, num terreno, em meio a sacos de lixo. Ela estava enrolada num cobertor. O delegado fala que esse cobertor era dela mesma. E aí a primeira linha de investigação, na verdade, seria a questão de relacionamento. E aí, quando os familiares sendo interrogado, o irmão, um dos irmãos, de 48 anos, ele disse que no momento do crime, naquele 9 de agosto, ele estaria trabalhando. E aí teve uma divergência, porque no celular, durante as investigações, o celular dela, eles estavam conversando e ele estava na casa onde a Andresa também estava. Nós conversamos então com o delegado, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso. O irmão, o principal suspeito, já está preso. Vamos ouvir o delegado. Como funcionou aí essas investigações? Tão logo o corpo da Andresa ele é encontrado, as equipes já se colocam à rua, portanto, para verificar o que aconteceu. Durante estas investigações, chama a atenção a questão do celular. Por quê? O celular da Andresa estava espelhado no celular do filho dela. Desta maneira, as equipes conseguiram ter acesso ao que estava acontecendo no celular dela, mediante a análise do celular do filho, realizada com autorização dele. Percebe-se, portanto, que ela estava na casa, dizia-se que estava sozinha e que estava mantendo um contato de conversa de WhatsApp com uma pessoa. E esta conversa era interrompida abruptamente às 7h15 da manhã. Até então, pelo que havia sido levantado, na casa estaria somente a Andresa. Todas as outras pessoas que moravam lá haviam saído para trabalhar. Às 7h15 da manhã, portanto, ela interrompe de maneira abrupta uma conversa. A pessoa manda mais algumas questões lá para ela, uma conversa natural que ela estava tendo, e ela não mais responde. O tempo continua fluindo até que às 8h40 o celular da Andresa para de emitir sinais. Deve ter acabado a bateria. Mas às 8h40, então, ele para de emitir sinais naquele momento. Nesta situação, as equipes de investigação conseguem delimitar o tempo do crime, entre as 7h15 e as 8h40 da manhã. Câmeras de segurança da vizinhança começam a ser observadas. Os vizinhos forneceram essas imagens e essas câmeras, então, começam a ser observadas. E se percebe que o irmão da vítima, que até então estava demonstrando tristeza, estava auxiliando nas buscas, se percebe que por volta de 8h30, 8h34, 8h36, ele deixa a residência. Ele é chamado novamente, então, para ser questionado. Então, o que você estava fazendo? Eu estava trabalhando, já falei para vocês, sou pedreiro e estava trabalhando em uma obra. Você não estava trabalhando em obra nenhuma, olha aqui onde é que você estava. E ele é confrontado, então, com esta imagem da câmera de segurança. Nesse momento, então, vendo que a mentira que ele contava já não mais se sustentava, ele acabou por confessar o crime. Qual foi a motivação do crime? Diz que a Andresa o humilhava bastante por questões financeiras e outras situações aí de brigas envolvendo irmãos, que isso estava levando ele a um extremo, e ele então começa a desenvolver uma briga com a Andresa. No meio dessa briga, ele se vai de esganadura, colocar os dedos no pescoço a fim de asfixia, e, quando percebeu que estava morta, arrastou ela para um ribeirão que fica ao final.